Falar de seleção brasileira tem sido sinônimo de decepção. E mais uma vez, o Brasil jogou muito mal contra a seleção paraguaia dessa vez, pelas eliminatórias para a Copa de 2026. A gente vai começar a entender, vendo nessa análise de hoje, os motivos disso. Novamente, os problemas da seleção brasileira. Podemos já soltar o primeiro lance desse jogo de ontem contra o Paraguai. A gente já vai vendo aí a estrutura de saída de bola da seleção brasileira. Ó. Quase sempre o Danilo alinhado ao Marquinhos e ao Gabriel Magalhães. Esse aí o ponto inicial da seleção brasileira para tentar se instalar no campo de ataque. A bola vai circular e quase sempre a gente vai acompanhar pouca movimentação, pouca mobilidade à frente de quem tem a bola nos pés, dando pouca opção de passe para o time progredir no campo. E a bola sempre circulando nessa forma, passes laterais, quase sempre passes laterais, sem a oportunidade e a capacidade de infiltrar na defesa adversária. A gente vai entendendo por que à medida que o lance for se desenvolvendo. De novo a bola nos pés dos zagueiros. O Paquetá faz o recuo, troca com o Danilo que vai infiltrar ali na do Paquetá. Rodrigo e Arana bem abertos, essa era a proposta, para que o Vini Júnior pudesse se aproximar mais do Endrick. O Vini Júnior não jogou o tempo inteiro aberto pelo lado esquerdo do ataque nessa partida contra o Paraguai, não. A gente está vendo aí, o que eu citei anteriormente, a troca entre o Paquetá e o Danilo. O Paquetá recua um pouquinho, o Danilo se projeta. O Danilo até faz um movimento ali quando o Rodrigo recebe a bola, mas um pouco precipitado, já com a marcação montada. E percebam como à frente do Rodrigo há poucos movimentos para que ele possa dar o passe e se projetar, tentar fazer uma tabela ou uma triangulação um pouco mais à frente. É um time muito pautado em troca de passes nessa zona de articulação e pouca agressividade. A prova está aí. O Rodrigo domina a bola ao lado da área, cercado basicamente por 4 jogadores, ninguém infiltrando próximo dele, ninguém faz a ultrapassagem por fora, não há a possibilidade de uma tabela, de uma triangulação, e a única possibilidade que ele tem é a jogada individual. Ele vai tentar a jogada individual no meio de 4 jogadores do Paraguai, vai chegar um quinto ali, um momento um pouco mais à frente, e aí acaba sendo desarmado em mais uma jogada frustrada da seleção brasileira. Então, apenas o primeiro lance que a gente viu aqui de um problema que se repetiu muito, principalmente na primeira etapa. No segundo lance, que a gente já pode soltar, de novo a gente vai acompanhar algo parecido. A jogada começa lá pelo lado esquerdo do ataque, lateral cobrado pelo Arana, a troca de passes, Paraguai pressiona, novamente, passe para trás e a bola circulando em U, Vai na esquerda, vem na zaga, volta na direita, aí a saída de 3 mais uma vez, Danilo, Marquinhos e Gabriel Magalhães, Arana e Rodrigo bem projetados, abrindo o campo, gerando amplitude ao time. No centro, quase sempre uma trinca, no meio campo, quase sempre uma trinca ali, Paquetá, Bruno Guimarães e o André, e como a gente viu anteriormente, Endrick e Vini Júnior. O Endrick mais centralizado e o Vini Júnior saindo da esquerda, vindo para o centro. E aí nesse lance a gente vai ver o quanto eles se mexiam um pouco, o quanto a zona de movimentação deles era muito restrita. O Vini até tenta atacar um espaço ali sem ter a menção do passe em profundidade. Ele e o Endrick basicamente caminhando, sem gerar opção de passe, sem gerar um desmarque, sem gerar uma atração de um zagueiro para alguém infiltrar na última linha, e aí fica realmente muito complicado de você conseguir gerar os espaços. Rodrigo domina a bola, a gente está vendo lá a região que eles se mexeram. Poucos movimentos perto do Rodrigo de novo, cercado por 3, 4 jogadores. O Danilo, novamente, fez a diagonal antes do tempo, não teve uma boa leitura do movimento correto na jogada, e aí não gerou a opção de passe. Pouca gente da seleção brasileira também naquele setor. Novamente o Rodrigo tentou a jogada individual e foi desarmado. No terceiro lance, ainda na primeira etapa, de novo a gente vai perceber alguns dos problemas que a seleção brasileira teve para atacar. Olha o padrão aí, saída de 3, Danilo, Marquinhos e Magalhães. O centro do campo, André, Bruno Guimarães e Paquetá. Rodrigo bem aberto pela direita, Arana bem aberto pela esquerda e no centro do ataque, a gente pode colocar assim, quase como uma dupla de frente, o Vini Júnior e o Endrick, mas com pouquíssima mobilidade, pouca troca de posição entre eles, pouca interação entre eles e também com os demais jogadores. A bola mal chegava à frente, claro, meio campo muito problemático para circular a bola. Olha aí, zagueiros estão trocando passe de pé em pé, Magalhães, Marquinhos mais o Danilo, e não tem ninguém se mexendo à frente para receber o passe. E o Paraguai vai se sentindo confortável para subir a marcação. Anula as opções de passe, Danilo muito mal ontem, erra essa jogada, erra o domínio, erra o passe, e aí dá o contra-ataque que a seleção paraguaia tanto quis durante boa parte do jogo. Nessa jogada em si, acaba não saindo um lance de muito perigo, mas foi mais um exemplo que a gente viu de um time que até tinha uma ideia de como se posicionar em campo, tinha um ponto de partida, mas não tinha sequência, não tinha conexões,
não tinha sintonia, não tinha mobilidade, não tinha coragem e confiança dos jogadores para arriscar as jogadas. Vamos ver um lance agora do segundo tempo, né? A única boa jogada do Brasil em fase ofensiva do jogo, né? Se a gente pode colocar assim, coletivamente falando, né? Vamos ver desde a saída lá mais pressionada pelo Paraguai. Aí muda um pouquinho, né? Como quando o Paraguai adiantava mais a marcação, o Arana descia o campo para se alinhar ao Marquinhos, ao Magalhães e ao Danilo. A trinca de meio campo no segundo tempo já com o Rodrigo, né? Rodrigo jogando pelo centro do campo junto com o Paquetá e com o André. A bola vai circular, o Brasil até consegue sair bem dessa tentativa inicial de pressão da seleção paraguaia, ó. De pé em pé, usando o Alisson como um apoio importante nesse momento. Magalhães domina e toca aqui para o Arana. Olha o Danilo já fazendo o movimento de centralizar, que era um padrão dele no jogo. Ele nunca ataca aberto, quase nunca vai atacar dessa forma. Então ele faz a saída de bola, às vezes alinhado aos zagueiros, às vezes ele se projeta como meio-campista, como a gente viu anteriormente, trocando de posição com o Paquetá. O Brasil vai trocar passes e olha a diferença do movimento do João Pedro em relação ao Endrick no primeiro tempo. Olha como ele se mexe, busca a região da jogada, arrasta o zagueiro para longe e vai abrir justamente esse espaço de infiltração para o Rodrigo entre os dois defensores. Essa atitude dos atacantes, essa mobilidade, era importante para a seleção brasileira gerar esses espaços aí, ó, que acabaram não acontecendo durante a primeira etapa. O Rodrigo perde uma boa chance, mas basicamente foi a única jogada que a seleção brasileira fez, se a gente pode colocar, no âmbito coletivo no jogo. Acho que muito mais por um lado intuitivo do João Pedro, menos por algo planejado, já que o Endrick não fez isso o primeiro tempo inteiro, o João Pedro fez isso em poucas ocasiões e a seleção brasileira foi um time de pouquíssima criatividade, sem sintonia entre os jogadores, sem as conexões devidas no campo de ataque para conseguir criar diante de uma defesa tão fechada contra a seleção paraguaia. Tem que melhorar muita coisa para a próxima data FIFA.